Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como eu falei com vocês na semana passada, eu não iria disponibilizar a planilha que eu apresentei nos últimos dois vídeos. Por que disso, gente? Vocês já devem ter lido em algum livro, em algum artigo, no qual diz que para que você seja eficiente, para que você seja excelente naquilo que você faz, é necessário, além de muito estudo, muita prática, certo? Então, se eu simplesmente disponibilizasse essa planilha, eu estaria de um certo modo prejudicando vocês, porque vocês já teriam algo pronto e poderiam utilizar para suas tarefas sem despender o tempo necessário para entender a inteligência desses cálculos, ou seja, como que se chega naquele resultado. E por isso que eu quero apresentar hoje para vocês um desafio. Um desafio. Eu vou propor para vocês um exercício. É um exercício simples, certo? De uma operação de crédito, de um determinado valor, a uma determinada taxa de juros e a um prazo determinado de meses, certo? E vocês terão que, com base nas instruções que eu passarei, com base nas fórmulas que eu passarei para vocês, montar uma planilha de Excel e me reencaminhar para que eu avalie. E, ao final, quem me responder esse desafio, acertando ou não acertando, as três primeiras pessoas terão um bônus, terão um prêmio com relação a isso, certo? Vamos ver quais são as premissas desse desafio? Vamos lá. Primeiro, da mesma forma que eu apresentei no vídeo anterior para vocês, devedor. Não vou colocar o nome devedor, invente. Inventa aqui o nome de uma pessoa que pegou um determinado crédito com alguma instituição financeira, ou se quiser até um empréstimo de uma pessoa, independe, isso não independe, qualquer operação de crédito, não precisa necessariamente ser uma operação bancária, certo? Digamos que essa operação ela foi efetuada, o crédito foi realizado no dia 1º de março de 2016, que o valor que foi emprestado, que foi concedido, foi de 60 mil reais e, digamos, a instituição de crédito, a pessoa que concedeu esse empréstimo foi bem camarada, praticou uma taxa de juros de apenas 1% ao mês, certo? E o prazo para repagar, para que a pessoa devolva esse montante de capital que lhe foi emprestado foi de 24 meses, ok? Até aqui tá tranquilo? Muito bem. O primeiro pagamento nesse nosso exercício, nesse nosso desafio, ele ocorreu um mês após a concessão do crédito, certo? IOF, não teve IOF, foi pago no ato, digamos que isso tenha sido um empréstimo de uma pessoa física para uma outra pessoa física, e o cálculo de juros, lembra que eu mostrei para vocês duas situações, duas formas de se efetuar o cálculo. Nesse caso aqui, o valor da parcela foi apurado considerando um ano comercial, ou seja, um ano de 360 dias e meses de 30 dias, independentemente se o mês tem 31, tem 28 ou tem 30, ok? Muito bem, vamos lá. Abram o velho e bom Excel e vocês terão que criar as seguintes colunas. Vejam, eu vou dar todas as dicas para vocês. Daí vocês terão que, com base nisso daqui, exercitar e colocar em prática, tá? Primeira coluna, número da parcela. Número da parcela, ela vai da parcela 0, que é a parcela da concessão do crédito, ou seja, o momento que a pessoa contrai esse débito, até a 24ª parcela, que é aquela em que ocorre a quitação do empréstimo, certo? Muito bem, vamos lá. Datas de vencimentos. Como eu falei, a operação de crédito foi concedida no dia 1º/3 e será considerado sempre pagamento sempre no primeiro dia de cada mês, considerando meses de 30 dias, certo? Dia da semana. Para que vocês apurem o dia da semana, existe uma função do Excel chamada função dia.da.semana, na qual você coloca essa fórmula, abre o parênteses, faz a referência para a célula em que está a data e o Excel retornará um número de 1 a 7, sendo que 1 é o domingo e 7 é o sábado, certo? Eu vou deixar essa coluna como opcional, certo? Porque, por exemplo, eu quando desenvolvi a minha planilha, eu desenvolvi uma fórmula bem grande na qual ela reconhece esses números e diz se o número é uma segunda, uma terça, uma quarta e assim por diante, certo? Vamos lá.
Quarta coluna, número de dias acumulados, ou seja, o número de dias acumulados entre a data que o crédito foi concedida, ou seja, 1º de 3 de 2016, até a data de cada vencimento. Número de dias acumulados. Vocês terão que fazer uma fórmula para apurar esse número de dias acumulados. Quinta coluna é a coluna na qual você irá apurar o índice e que, como eu mostrarei na sequência, vocês precisarão do somatório desses índices para chegar ao valor da parcela. E como que você apura o índice? A fórmula é 1 mais a taxa, que no caso é 1%, elevado a menos número de dias acumulados, dividido por 30, que é o número de dias em cada período, certo? Sexta coluna. A sexta coluna é o valor da prestação. Para vocês apurarem o valor da prestação, vocês terão que apurar o índice para os 24 meses, vocês terão que somar todos esses índices, vocês verão depois aqui quando eu mostrar a estrutura da planilha, e vocês pegarão o valor do crédito e dividirão pelo somatório de índices, vocês chegarão ao valor da prestação em cada um dos meses. É um valor fixo, da primeira à última parcela, ok? Número de dias entre os vencimentos, ou seja, a data do vencimento atual menos a data do vencimento anterior. Só que nesse caso aqui, prestem atenção, que eu falei para vocês que você tem que sempre considerar meses de 30 dias. Então aqui, na verdade, vocês nem precisarão criar uma fórmula atual menos anterior, porque a variação será sempre de 30 dias, ok? Olha a dica. Índice de juros. Vocês precisarão do índice de juros para apurar o valor de juros a cada mês. Lembre-se que nessa modalidade de crédito, os juros eles são decrescentes, ou seja, são maiores no início do empréstimo e menores no final. Por quê? Por que são maiores no início do empréstimo? Porque o saldo devedor é maior. É algo bastante simples de se entender. Qual é a fórmula para calcular o índice de juros? É 1 mais a taxa, que é de 1%, elevado a número de dias entre os vencimentos, dividido por 30, menos 1, certo? Vocês terão um índice de juros. Nesse caso, como os vencimentos são de 30 dias, o índice de juros será o mesmo para todos os 24 meses. Vocês irão verificar isso após elaborarem a planilha, ok? Nona coluna, valor dos juros. Como que você apura o valor dos juros? Você pega o saldo devedor do mês anterior e multiplica pelo índice de juros do mês corrente, ou seja, do mês que você está apurando o valor dos encargos, ok? Décima coluna, vocês vão apurar qual o valor da amortização, ou seja, qual é o valor do principal que será quitado a cada mês. Isso é feito de que forma? Vocês pegam o valor da prestação, que será fixo do primeiro ao último mês do empréstimo, menos o valor de juros no mês, ou seja, você apura o valor da amortização por diferença, certo? E no final vocês verão que somando as 24 parcelas de amortização, vocês obterão exatamente o valor financiado, que no caso foi de R$60 mil, certo? E por último, saldo devedor. É bem fácil, não tem nenhum detalhe, não tem nenhuma dificuldade. Como que você apura isso? É o saldo devedor anterior menos o valor da amortização no mês, certo? Não tem que encontrar pelo em ovo, certo? É algo bem fácil, Ficou bem claro, gente? Ficou bem claro as premissas desse desafio? Então, para que vocês tenham uma fotografia de como ficará a cara da planilha, sem os resultados. Os resultados vocês irão me apurar, certo? A planilha deverá apresentar a seguinte estrutura, certo? Ou seja, terá o cabeçalho aqui com o nome do devedor, o nome do credor, o número do contrato, que vocês podem também criar o número do contrato, a data que o crédito foi concedido, o valor do crédito, que nesse caso foi R$60 mil, TAC não teve, IOF não teve, o valor financiado foi R$60 mil, taxa mensal. A taxa mensal é aquela que foi estipulada através do contrato, foi acordada entre as partes, foi 1%, certo? A taxa anual aqui, nesse caso, vocês não precisam apurar, certo? Eu depois passarei para vocês uma fórmula de como chegar a essa taxa anual. É algo bem simples também. Número de parcelas, que será 24,
e o valor do primeiro vencimento, certo? Que será o quê? 1º de 4 de 2016. Aqui você terá a coluna com o número das parcelas, aqui as datas, em 0 será a data em que o crédito foi concedido, em 1 a data do primeiro vencimento, e aqui vocês colocarão as datas dos outros vencimentos. E aqui nas outras colunas, gente, aqui que está o trabalho que vocês irão fazer. Pense, gente, vale a pena dedicar, vocês não gastarão mais do que meia hora para fazer isso, e uma vez que vocês entenderem como isso é feito, como que você chega a esse valor mágico aqui, que é o valor da prestação mensal, vocês nunca mais esquecerão, certo? Então, aqui, ó, número de dias acumulado, dia da semana, que vocês podem ou não apurar, fica a critério de vocês, não é obrigatório, número de dias entre os vencimentos, o índice, de acordo com a fórmula que eu passei, o valor da prestação, que vai puxar daqui, vocês vão apurar o valor da prestação aqui embaixo, e daí vocês vão passar o mesmo valor da prestação daqui, vocês vão passar para todos os meses de vigência desse contrato, certo? Número de dias entre os vencimentos, que nem eu falei, nesse caso vocês não terão que fazer nenhuma fórmula, porque será sempre de 30 dias. O índice de juros, também aplicando a fórmula que eu passei para vocês. O valor dos juros, também apurando através da fórmula que eu passei para vocês. O valor da amortização, da mesma forma, que é o quê? O valor da parcela menos o valor dos juros que foram cobrados e o saldo devedor. É facinho, gente. Pense, eu sou um cara que eu gosto de transmitir conhecimento. Eu fui professor do curso de Ciências Contábeis por diversos anos. Eu larguei essa carreira, né? Mas é algo que eu gosto. Eu gosto efetivamente de ensinar, eu gosto de auxiliar as pessoas para que aprendam. Isso daqui realmente não é, vamos dizer, Pedro, isso é algo muito fácil, o que você está gastando o teu tempo explicando isso? Tudo bem, pode ser fácil para você, mas tem gente que ainda não sabe, e o meu objetivo é ajudar aqueles que não sabem e que têm vontade de aprender, certo? Então tá aqui a estrutura, gente. Montem uma planilha desse jeitinho, bonitinho, com as fórmulas que eu passei e me retorne, ok? O desafio está lançado, gente, tá? Caso você aceite o meu desafio, tá? Elabore a planilha e encaminhe pelo meu e-mail, pedroneto@expertpericias.com.br. As 3 primeiras respostas que eu receber, certo? Darão direito a 1 hora de consultoria, 1 hora de aula via Skype, tá? Até semana passada eu prestei uma consultoria para um seguidor aqui do canal, certo? Que é aqui do interior do Paraná, e foi bem interessante. Foi interessante para mim, que gosto de fazer isso, e acredito que tenha sido interessante para ele, que me parece que resolveu a dúvida que ele tinha no momento. Eu acho que eu consegui auxiliá-lo, certo? Então é isso, gente. Eu conto com a sua participação, o desafio está lançado e aguardo a sua resposta, certo? Quinta-feira nós falamos novamente. Dependendo, se eu já tiver alguma resposta, eu faço um vídeo a respeito disso, certo? E caso eu não tenha recebido alguma resposta, eu vou puxar a orelha de vocês e vou recolocar o desafio. Ok, gente? Um bom descanso, fiquem com Deus e lembre, o estudo, a dedicação leva à perfeição. Ok? Um grande abraço e até quinta-feira.